Veja, o discurso hoje no Brasil dos agentes públicos é um discurso pobre. É um discurso sem perspectiva estratégica. É um discurso que até fala, a gente tem cada vez um risco maior de guerra. Beleza, o que é que significa objetivamente para a soberania nacional brasileira? Por exemplo, tem algumas coisas que parecem besteira, mas são muito irresponsáveis. Eu fiquei vendo o pessoal no Twitter comemorando, fazendo uma contraposição entre o Nordeste e o Sul, porque teve mais notas altas no Enem entre o Nordeste e o Sul. Vejam, esse negócio de contrapor o Nordeste ao Sul, ao Sudeste, ao resto do Brasil, isso é uma irresponsabilidade. Porque qualquer pessoa que estuda, por exemplo, teoria militar, sabe que num processo de conflagração de conflito, um dos aspectos básicos de você tentar enfraquecer o inimigo é fomentar divisões internas. Então esse processo de estranhamento eleitoral que acontece entre o Nordeste e o Sudeste brasileiro é um perigo para a soberania nacional brasileira. Qualquer momento que a gente conseguir ter um projeto político, um movimento aqui no Brasil que questiona interesses do imperialismo, é bem óbvio que eles vão jogar rios de dinheiro para fomentar separatismo no Brasil, como fizeram em 64, inclusive, em que existe um apoio aberto para que o governador de Minas Gerais, o Magalhães Pinto, e para o governador da Guanabara, o Carlos Lacerda, se separassem do Brasil. Então, por exemplo, a gente não pensa em termos estratégicos, em termos de conquista do poder, em termos de transformação do Brasil, em termos de enfrentar a força do imperialismo, em termos de mudar o papel do Brasil no mundo, em termos de construir realmente um mundo de paz e solidariedade enfrentando os interesses do imperialismo. Tudo é um debate muito superficial, muito raso, muito sem paixão. É triste que a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, pela dinâmica ali do Estado burguês, ela deveria ser responsável por apontar os caminhos de onde o Brasil vai, para onde o Brasil quer ser. Então, o que é que o Brasil quer ser daqui a 20 anos? Em termos de ciência e tecnologia, de saúde, de educação, de infraestrutura, de base energética. Sabe, o Ministério do Planejamento, o papel dele é planejar. E aí, manejar os mecanismos, como os bancos públicos, na Caixa Banco do Brasil está sobre a guarida do Ministério do Planejamento, para realizar isso. Qual é o debate do Ministério do Planejamento? É corte de gasto, é meta de déficit zero, é corte de gasto, é equilíbrio fiscal, é corte de gasto. Sabe, tipo, caramba, gente. Ah, não, mas ela é mulher. Não, tudo bem, uma mulher neoliberal, serve pra nada, sabe? Então, tipo, quando a gente fica preso a esse ciclo vicioso, a gente não percebe que quando você não fornece esperança, velho, para a classe trabalhadora, quando você não organiza a classe trabalhadora na base da esperança de que é possível, sim, ter uma vida digna, uma vida boa, uma vida feliz, há 3 caminhos básicos. Resignação, é isso, não tenho o que fazer, foda-se, vou cuidar da minha vida, vou sofrer aqui calado e tal. A busca de um futuro místico, eu vou mergulhar na religião, vou mergulhar em outras coisas, que é onde eu vou alcançar um consolo, se eu não tenho uma expectativa de uma vida boa na Terra, pelo menos uma vida boa pós-mortem. E a raiva, a frustração, que é facilmente capturada pela extrema-direita. Que é, tipo, na Argentina, 74% dos jovens querem sair do país. Que não vêem expectativas no futuro do país. 76% dos jovens votaram no Milei. Entende a correlação? E porque apresenta justamente, eu acho que esse é um ponto central, né? É uma possibilidade, né, muito entre aspas, de um outro horizonte. Né, de um outro horizonte que justamente rompa com essa perspectiva dessa normalidade que já está instituída e que já está colocada. Porque, imagina, essa resignação, né, essa coisa de amém, de vamos sempre apoiar, não pode criticar, não pode falar, não pode não sei o quê, ela vai jogando as pessoas cada vez mais para esse campo de um ostracismo político, de olhar para as coisas e falar, foda-se mesmo, né? Isso aqui não vai mudar, nada vai acontecer. E aí, numa dessas, em 2018, o que acontece? Aparece uma pessoa, né? Aparece ali alguém que é sustentado por grupos dominantes que vira e diz o seguinte, que vai mudar todas as coisas que estão aí. E não interessa qual que é o caráter político que está por trás disso, né? Porque o que aparece mesmo é essa coisa emocional. Essa coisa das pessoas estarem... Ruim agora, ele vai mudar, e as pessoas, é o que eu quero. Claro, as pessoas estão tão cansadas, as pessoas estão literalmente cansadas, exaustas, né? O Brasil é isso, é um país
país que eu acho que é o maior número de ansiosos e o terceiro maior com o número de depressivos do mundo, justamente porque a dinâmica da exploração capitalista brasileira está encontrando caminhos de aumentar cada vez mais a exploração sobre esses grupos, de informalidade do trabalho, de diminuição dos ganhos reais de salário, com essa estruturação de corte de gás, de arcabouço, não sei o quê, as pessoas vão conseguir ter acesso a essa saúde pública? Vai ter acesso a esse processo de educação pública? Não vão. Então, nesse horizonte, né, nesse interregno, né, em que aparece aí, em que o velho morre e o novo demora a nascer, é nesse meio, né, é nessa passagem, né, da noite mais escura para o dia que clareia, que aparecem os monstros, que aparecem justamente essas figuras que vão, de alguma maneira, representar, né, o quê? O interesse da classe dominante radicalizado. Que foi o caso que aconteceu com o Bolsonaro, por exemplo, e aí a questão que fica, a lição que fica é a seguinte, né? Qual que foi o poder de mobilização que a classe trabalhadora conseguiu construir nos anos do Bolsonaro? Um poder de mobilização que é um poder baseado na derrota, é um poder baseado na defesa. Ninguém solta a mão de ninguém, não passarão, não sei o que lá. E toda essa dinâmica serviu para quê? Para passar a boiada. E passou. Por quê? Porque esse tipo de discurso, e aí é essa questão, esse discurso, né, que a hegemonia hoje da esquerda no Brasil constrói, que é essa hegemonia do lulopetismo, né, essa hegemonia de um neoliberalismo progressista, é justamente uma hegemonia que é consolidada a partir desse lugar de, não, veja bem, a gente vai resistir. A gente vai resistir, a gente vai ficar aqui, a gente vai se defender, e as pessoas e os grupos vão avançando. Vão empurrando, justamente por quê? Porque não existe uma força organizada, combativa, para poder fazer frente a isso. Justamente por quê? Porque essa normalidade, né, até o conceito realismo capitalista, né, é essa normalidade de entender que é a única coisa que resta. Eu acho que esse é o maior trunfo do neoliberalismo, é de ter conseguido conquistar os corações e mentes das pessoas e de justamente colocar um horizonte muito limitado, um horizonte que não resolve esse problema, e aí o problema dobrado é de que as forças que são desse campo, né, do nosso campo político, desse grande guarda-chuva que é a esquerda, a hegemonia que é construída desse campo é uma hegemonia da derrota, é uma hegemonia do sim, senhor, amém, é uma hegemonia de que não desafia essas questões de maneira fundamental, né? Pra gente pensar, por exemplo, a gente fala muito sobre, agora que o governo Lula voltou, a educação será a prioridade. Eu pergunto, qual que é a política educacional que o governo Lula está tocando agora? Porque o Camilo Santana, que é ministro da Educação, que foi nomeado pelo presidente, se negou a fazer uma proposta de revogação do novo ensino médio. Porque o novo ensino médio, de alguma maneira, é um projeto político, é um projeto social que atende a interesses da burguesia que trabalha nos ramos da educação brasileira. É a mesma coisa, existe um projeto de infraestrutura no Brasil público? Não. Vai ter agora o PAC 3, né? Nem sei qual que é o PAC. É o PAC 3. É o PAC 3. É o novo PAC, na verdade. Que eles mas estão chamando. é o PAC assim, é o filhote feio. Porque, tipo, esse PAC 3, na verdade, é 1,7 trilhões de investimentos em infraestrutura. Só que mais da metade desses recursos estão destinados ou diretamente para iniciativa privada, ou seja, dinheiro de concessão que vai para essas empresas, para elas gerenciarem e fazerem, ou de dinheiro que vai para essas iniciativas que serão gerenciadas pela iniciativa privada, que de alguma maneira vai beneficiar. Mais da metade do processo de infraestrutura vai ficar nas mãos desses grupos. 57% do investimento do novo PAC é privado. Ou seja, você tem uma soberania total do investimento privado nessa questão, e aí o que se ouve disso, desse lado político? É de que é o que dá para fazer. E eu acho que isso é muito grave, né? Porque essa limitação, né, de sonho mesmo, né? Essa limitação de poder olhar sobre uma outra... Exatamente, de pensar pequeno. Eu acho que é isso, a gente tem que pensar grande. Tem que pensar grande.